Graça e paz. Vamos dar início a mais um estudo sobre guerra espiritual. Eu quero iniciar esse estudo orando juntamente com você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar esse estudo diante do Senhor, eu quero consagrar este lugar, eu quero repreender e repreendo em nome de Jesus todas as forças de Satanás, todas as forças do príncipe da potestade do ar estão amarradas, neutralizadas no nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos, que são agentes ministradores para cuidar dos santos do Senhor, que os teus anjos estejam neste lugar, cercando este lugar, e que a tua presença se faça poderosa aqui junto comigo e junto conosco, com todos que estão assistindo também esse estudo. Abençoe também, esteja com eles, esteja em cada casa agora, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, queridos, vamos dar início então a mais este estudo sobre guerra espiritual. Eu estou aqui na nossa estância Israel, no centro de treinamento do Maná 12, aqui na cidade de Guapimirim, e eu estou dentro do tabernáculo. Quem já veio aqui já conhece esse espaço, e aqueles que não vieram um dia vão conhecer. Eu estou gravando aqui dentro do nosso tabernáculo, onde acontece a maioria das ministrações aqui nos nossos encontros e seminários aqui no nosso centro de treinamento do Maná 12. Muito bem, eu vou falar hoje sobre a questão da legalidade e da libertação. Quando há uma legalidade no mundo espiritual para o inimigo agir, ele entra e age. A forma de deter o inimigo, a forma de quebrar essa legalidade dele, chama-se libertação. E eu quero falar do ponto de vista do crente, do cristão, daqueles que são aí já da igreja do Senhor Jesus. É claro que aqueles que ainda não são crentes vão receber também essa palavra. A diferença aqui é que na vida da pessoa que não é crente em Jesus, quando eu digo crente, eu digo salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, que confia plenamente no Senhor Jesus, já entregou sua vida a Ele, sabe, já se batizou ou está em processo de batismo, consolidação. Então, essa pessoa já é uma crente em Jesus. E aqueles que ainda não tomaram a decisão por Jesus, toda a sua vida, toda a vida dessa pessoa, o inimigo tem legalidade, né? Ele tem um direito assim legal de agir. Quando ela tem um encontro com a cruz, eu profetizo que este encontro, seja hoje, seja nesse vídeo, na mesma hora o inimigo perde aquela legalidade, aquele direito legal total que ele tinha sobre a sua vida, tem sobre a vida dos seres humanos, desde que ele roubou, usurpou de Adão lá no paraíso, lá no Éden. Então, quando você tem um encontro com a cruz e toma posse da sua salvação em Cristo Jesus, ele perde esse direito legal que ele tinha, total, né? Amplo, geral e irrestrito. Ele perde esse direito e ele passa a, se for agir na sua vida, ele vai estar ilegal, ele não vai conseguir, tá bom? Então isso é para a pessoa que ainda não tomou a decisão por Jesus e vai tomar hoje em nome de Jesus, amém? Agora, esta palavra está direcionada aos crentes, aqueles que já tomaram a decisão por Jesus. E o texto bíblico básico que nós vamos usar, que eu vou usar aqui nesse estudo, para esse estudo, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Então vamos ler Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. Então está aí, um versículo muito pequenininho, mas amplo e grande, profundo, sabe, no seu entendimento, né? Naquilo que ele deseja passar. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando para a igreja de Éfeso e para todas as igrejas, para todos os crentes de todas as épocas. Não deem lugar ao diabo. Ora, por que essa advertência? Para que essa advertência? Se eu estou sendo advertido, nós como crentes estamos sendo advertidos a não dar lugar ao diabo,
significa que é possível dar lugar ao diabo, né? E se é possível dar lugar ao diabo, e nós não devemos dar lugar ao diabo, mas é possível dar, se dermos lugar ao diabo, o diabo obviamente vai fazer uso desse lugar e o diabo vai ter vantagens. Então, o Espírito Santo de Deus, através aqui do apóstolo Paulo, está nos protegendo, sabe? Nos orientando para que a gente continue imunes à ação do diabo, tá? Nós sabemos que há versículos bíblicos como maior é o que está em nós do que o que está no mundo, somos mais do que vencedores, né? Temos toda essas palavras que nos protegem, que nos colocam numa posição de superioridade até no mundo espiritual com relação a Satanás e seus demônios. E é mesmo, e é verdade, é mesmo. Tudo isso devemos tomar posse. O diabo não tem direito sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles podem vencer e vencem todos os ataques de Satanás. Não precisa temer Satanás e seus demônios. Está tudo correto, mas tem que se atentar para esta advertência, sabe? E respeitar essa advertência que está em Efésios 4:27. Não deem lugar ao diabo, ok? Não deem lugar ao diabo, porque se não fosse para servir de nada, se der lugar ao diabo ou não der, ele nada vai poder fazer, não precisaria ter essa orientação. Não dê lugar ao diabo. Existe um outro texto bíblico que fala assim: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está lá no livro de Tiago. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nesse texto está dizendo: resistam ao diabo, e ele vai fugir. O mesmo entendimento para Efésios 4:27. Se você resiste, ele foge. Obviamente, se você não resistir, ele não vai fugir. Então é preciso submeter a Deus primeiro. Em segundo lugar, resistir ao diabo em meio a um ataque, e ele vai fugir, ok? Então, é preciso haver resistência para que haja a fuga dele. É preciso não dar lugar para que ele não tenha legalidade. Então, essa primeira palavra que eu quero trabalhar hoje com vocês nesse nosso estudo sobre guerra espiritual é a palavra legalidade, que está inserida neste versículo e é sinônimo de lugar. Não deem lugar ao diabo. Em outras palavras, não deem legalidade ao diabo. Não deem direito legal ao diabo, porque se dermos direito legal, ele vai usar isso contra nós. Então, como que é possível o diabo receber direito legal? Como é possível ele receber um direito legal para atingir a nossa vida? Eu vou falar aqui de algumas fontes. Então, a primeira fonte somos nós mesmos. Nós podemos dar lugar ao diabo. Por isso que o versículo vem: não deem, vocês não devem dar lugar ao diabo. E como é que podemos dar lugar ao diabo? Através do pecado. Então, o pecado, que é o quê? É o contrário à vontade de Deus. É fazer contrariamente à vontade de Deus. Então, um pecado, ele abre um espaço, como se ele abrisse um espaço naquela cerca de proteção que nós temos. Então, o pecado, ele abre, ele dá um lugar ao diabo. O diabo começa a agir na vida do crente por causa daquele lugar que foi dado. Aquele pecado gerou um direito legal para Satanás. Então, quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, aí você já começa a entender. Então, há também um pecado que não é seu, não é meu, mas que vem através de nós, nos alcança e também dá direito legal ao diabo, chama-se iniquidade. Então, a iniquidade é algo, né, que é gerado, é uma abertura, uma legalidade que vem de trás, que já vem das gerações, vem dos antepassados, vem da linhagem. Então, lá na linhagem passada cometeram pecados, tiveram envolvimentos errados, pecaminosos, gerou uma iniquidade que vai alcançando a geração. Então,
Há pessoas que têm na geração delas determinados tipos de pecados que são repetidos. Então isso vem por herança. Então você vai vendo que mesmo crentes caindo nos mesmos erros, repetindo os mesmos erros dos antepassados, erros no campo do pecado. Então veja bem, uma iniquidade geracional, ela vem de gerações e ela atinge aquele crente e ele então vai e comete um pecado. Ele dá sequência àqueles pecados passados, dos antepassados dele, que chegaram até ele por meio da herança. Chegou até ele por causa dessa herança geracional, né, que é da iniquidade. Aí ele vai e repete. Então ele vai, nesse momento ele gera uma legalidade para o diabo. Agora, ele é obrigado a repetir um pecado passado, que veio de geração passada dele? Não. Se ele já teve um encontro com a cruz, né, ele não é obrigado a repetir. Por que ele repete? Por que você vê em algumas famílias os mesmos tipos de pecado? Eles são crentes, estão na igreja, os mesmos tipos de pecado, e por isso o diabo tem acesso à vida deles. Por quê? Por que isso acontece? Isso acontece porque o crente, ele não tomou posse de tudo que ele recebeu na cruz. E um outro motivo, os demônios, os espíritos, estudamos semana passada, as forças espirituais da maldade, Efésios 6,12. Então, aquelas forças espirituais que são demônios, espírito maligno, espírito imundo, esses espíritos, essas forças, eles atuam no pecado, na iniquidade, eles atuam ali. O pecado é como se fosse um lixo, uma sujeira ou uma ferida aberta, e esses espíritos como se fossem moscas, sabe? E eles atuam ali. Muito bem, a pessoa morreu lá no passado, mas aqueles espíritos, eles ficam rondando ali aquela linhagem. Então, aí um indivíduo dessa linhagem vai e se converte, recebe as bênçãos do Senhor, é liberto pela cruz. Mas esses espíritos que atuam nessa linhagem familiar vão tentá-lo, vão criar uma tentação para ele cair naqueles mesmos pecados, porque são espíritos ligados àqueles pecados passados. O que ele vai fazer? Ele vai resistir. Aí é o texto de Tiago, que eu gostaria que você lesse o texto aí de Tiago, tá bom? Submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí você tem que resistir. Ele vai fugir, porque uma iniquidade passada, uma iniquidade que veio de geração passada e te alcançou, nós chamamos isso de maldição hereditária, não tem um poder determinante, não tem um poder de determinar, você vai fazer a mesma coisa de que o seu antepassado fez. Não, poderia ter esse poder se você não tivesse se convertido. Aí tem, se converteu a Jesus, lá na cruz foram quebrados todas as maldições na sua direção. Mas os espíritos malignos, é muito importante você entender isso, as forças espirituais do mal que estudamos no último vídeo, essas forças não são eliminadas na cruz. O que é eliminado é o poder do diabo, a autoridade que ele tinha, né? As maldições são quebradas. Agora eles continuam existindo, lembra? Até chegar ao lago de fogo, ok? Período de Apocalipse, ele continuará existindo. Então, essas forças, eles como continuam existindo, eles vêm. Então, naquela pessoa, ou naquela família que ele atuava fortemente, ele vai continuar. Aquela família do lado que não tinha as legalidades lá de trás, legalidade passada, que dava direito a esse tipo de demônio, eles não vão estar. Por isso você vai ver pessoas na igreja, crentes, que são mais atacados numa área do que outros. Está entendendo por quê? É por isso. Porém, você só vai ter que ter um trabalho maior, vai ter que resistir mais,
Você vai ter que estar mais atento, você vai ter que buscar mais, você vai ter que lutar mais, mas você vai vencer, amém? Porém, se você não lutar, não resistir, ele vai alcançar o direito legal, vai levar você a repetir aquele pecado, aí ele ganha um direito legal, porque ele sempre ganha um direito através do pecado. Uma vez ganhando o direito legal de entrar por causa do pecado, através dessa legalidade, ele vai trazer uma série de outros problemas, uma série de outras dificuldades, é onde a vida da pessoa fica amarrada, e a pessoa, muitos desistem, muitos abandonam a fé, e o problema não está na igreja, não está no pastor, não está em nada, o problema está na pessoa que não se responsabilizou pela luta espiritual, a começar desse versículo de Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo, não deem lugar. Então, mas eu não dei lugar ao diabo, mas o diabo, ele teve uma legalidade pela hereditariedade. Não, ele não teve a legalidade, ele só vai ter a legalidade se você der lugar a ele. O que acontece é que você será mais fortemente tentado nesta área de legalidade que seus antepassados deram, por causa da iniquidade. Você vai ser mais fortemente tentado, então você vai ter que resistir mais, você vai ter que lutar mais do que um outro que não teve esse tipo de problema, tá entendendo? Mas ele não terá sucesso se você não der lugar ao diabo. Então ficou claro? E qual é a outra fonte de legalidade do diabo? Outra fonte é Deus, por incrível que pareça, né? Através de Deus, ele pode ter um direito legal, o diabo pode ter um direito legal de atuar na sua vida. Parece estranho, né? Mas nós temos o exemplo ali de Jó. O diabo se aproximou de Deus, e Deus disse lá nas regiões celestiais, né? De onde você vem, Satanás disse, eu venho de rodear a terra e de passear sobre ela. Isso está em Jó, a partir do capítulo 1. Então Deus falou assim: você tem visto o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é justo, ele teme a Deus, ele se desvia do mal, ele é um crente, modelo, exemplo, ele não dá legalidade, não vive misturado com pecado. E por isso ele está ali firme, está forte. E Satanás disse então para Deus: mas ele se mantém assim porque o Senhor o tem abençoado, né? Ele é próspero em tudo, há uma cerca ao redor dele, da família dele e dos bens dele, né? Uma cerca que eu não posso entrar, e vai praticamente dizendo isso aí. Satanás vai ter essa conversa, esse diálogo parecido com o que eu estou falando aqui, com Deus. E o diabo disse assim: tira essa proteção dele e tira as bênçãos dele, que ele vai se voltar contra ti. E Deus falou assim: vai lá e pode fazer isso, tire você, só não toque nele. Então, no primeiro ataque de Satanás contra Jó, Deus deu uma legalidade dele atacar os bens de Jó, as coisas de Jó, e não Jó, tá? Na segunda liberação, na segunda legalidade que Deus deu a Satanás para atacar a vida de Jó, esta foi dada, que ele poderia atingir o corpo de Jó, a vida física de Jó, mas não poderia matar Jó. Então Satanás foi tendo limite. Então veja que quando Deus deu a legalidade, foi uma permissão legal. Satanás foi lá: eu posso atacar os bens dele, então eu vou atacar o máximo que eu puder. Depois Deus deu permissão para ele atacar a vida de Jó. Ele só não pode matar, só não posso matar, então eu vou deixar ele só com o último fio de respiração, sabe? E tudo que eu vou usar meu direito legal todo, e ele usou o direito legal todo, tanto é que Jó não podia ficar deitado em nada, porque ele sentia muitas dores, ele só podia ficar deitado em cinzas, tiveram que colocar cinzas é a coisa mais macia que existia, então colocou ele sobre cinzas, e ele ficou ali cheio de ferida, ficou com um fiozinho de respiração, mas com esse fiozinho de respiração, ele glorificou a Deus. Ele disse:
Eu sei que o meu Redentor vive, aquele que é o meu Redentor, eu sei que ele vive, e ele deu glória a Deus, ele glorificou a Deus, sabe, mesmo sem nada. Então ali ficou claro para Satanás que mesmo a pessoa nas piores condições, o crente pode não dar direito legal a Satanás, e não deu. Então Satanás teve acesso porque Deus permitiu. Deus permitiu, aquilo foi um caso muito particular, e o que Jó passou foi um teste, né? Foi uma prova que nem era uma prova para Jó, ali era uma prova para o próprio Satanás. Então Satanás recebeu esse direito legal, certo? Então há situações assim, às vezes Deus pode usar como uma prova, um teste para elevar de nível a pessoa. Então, tirando isso, Satanás não pode atingir a vida de um crente. Agora, o crente não pode dar lugar ao diabo, tá bom? Então, essa é a primeira palavra que eu queria destacar aqui. Aí nós nos lembramos lá no livro de Juízes, naquela passagem de Gideão, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Juízes, depois você vai conferir lá. O povo de Israel, às vezes a nação toda dá lugar ao diabo. Então o povo de Israel, como o povo de Deus, deu lugar ao diabo. Às vezes uma igreja quase que inteira, né, dá lugar ao diabo. Então vai sofrer consequências, sabe? Tanto uma pessoa como um grupo. Uma pessoa de Deus ou um grupo de Deus deu lugar ao diabo, vai sofrer consequências, quer seja individual, quer seja em grupo. Por isso que tanto o crente tem que estar sempre atento, procurando não dar lugar ao diabo, como a igreja tem que estar atenta para não dar lugar ao diabo. Por isso que a proteção, os treinamentos tem que estar sempre em dia, para não deixar que o diabo tenha vantagem aí contra a igreja do Senhor Jesus. Então o povo de Israel, e não foi a primeira vez, esse período de Gideão, em outros momentos deu legalidade também, deu legalidade ao diabo e entrou em pecado. Então diz lá em Juízes capítulo 6, capítulo 7, que o povo de Israel deu lugar ao diabo, pecou contra Deus. Então o diabo entrou e assolou o povo de Israel por 7 anos. Por 7 anos dominou o povo. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhoto e eles roubavam o que eles produziam, então tirava a prosperidade. Eles tinham que viver escondidos para não serem mortos, tirou a mobilidade. Então o diabo tira a prosperidade, o diabo tira a mobilidade. São pessoas que estão amedrontadas, escondidas, adoecidas, definhando, e vezes são crentes. Quero dizer para você que você não precisa viver assim. Isso é porque Satanás entrou no território. Satanás entrou no território por causa de uma legalidade, certo? Então, como vencer, como sair de uma situação em que Satanás entrou, infelizmente não se observou Efésios 4:27, foi dado lugar ao diabo, ele ganhou lugar, e agora o que fazer? Aí vem a segunda palavra que eu quero destacar nesse nosso estudo, que é conhecendo o nosso inimigo, né? Então a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Vimos que ele se aproveita de legalidade, mas ele não resiste a uma libertação. Então a segunda palavra é libertação. Como que ocorre uma libertação? Como que você pode ficar liberto de uma ação de Satanás, quer você tenha dado lugar, quer Deus tenha permitido, mas obviamente a permissão de Deus ela é muito limitada, muito rara. Então foi mais para você conhecer que há essa possibilidade, mas vamos focar aqui nessa legalidade dada pelo seu pecado, ou vinda por iniquidade passada, maldições passadas, até maldições lançadas, sabe? Até maldições lançadas que você, da mesma forma, tem que resistir, porque ela não vai te alcançar se você não obedecê-la, certo? A maldição. Então vamos lá, a libertação.
A libertação começa com a busca a Deus. Começa com você olhando para a sua situação, sabe? Tem gente que se acostuma com o pecado, ou melhor, se acostuma com as consequências do pecado, né? Se acostuma com as ações do diabo, se acostuma com o mal que o diabo está fazendo, as amarras do diabo. Ele ganhou direito legal, ele vai maltratar. Foi como ele fez com Jó. Ele vai maltratar. E a pessoa se acostuma e vai para o remédio aqui, vai para a tristeza ali, vai para a dificuldade ali, deixa a dificuldade, acha que é normal, e vai, não consegue avançar, não consegue crescer, e com isso, continua cantando, louvando, fazendo e tal, mas não está atentando para o fato de que o inimigo entrou porque houve legalidade. A gente tem que ter muito cuidado com o entendimento de provação. Toda provação que vem de Deus, ela é muito clara. O Espírito Santo de Deus vai deixar claro para você que é uma provação, aquilo é um teste, você está subindo um degrau e passou na prova, acabou, já subiu de nível. É muito diferente de tentação, tá? Então existe tentação que vem pelo diabo e provação que vem por Deus. Então você tem que estar atento. A pessoa às vezes está com pecado, está com legalidade e está querendo chamar aquilo ali de provação, tá? E às vezes é uma tentação porque o diabo encontrou lugar ali, certo? Então fique muito atento a isso. Aí o que se faz? Primeiro é reconhecer. Reconheceu, vai para Deus e pede, clama, começa a clamar a Ele. Eu estou falando aqui o roteiro do povo de Israel, quando deu legalidade e ficou aprisionado, atacado ali no tempo de Gideão. Juízes capítulo 6, capítulo 7, gostaria que você lesse, tá bom? Aí, clamou. Quando clamou, Deus mandou primeiro um profeta para o território. O profeta era um homem de Deus que deu uma palavra dura, falando sobre pecado, explicando que eles pecaram, por isso deram direito legal. Então, estou dando uma palavra para você aqui sobre legalidade, uma palavra dessa, isso é uma palavra profética. Então, entra primeiro um profeta, um homem humano, ser humano, entra um profeta no território, dá uma palavra. Foi o que aconteceu lá. Okay? Então, vai seguindo aí. Houve o reconhecimento, o povo viu que estava numa situação muito ruim, então foi clamar a Deus por socorro. Quando clamou a Deus, Deus manda um profeta para o território, um homem, um ser humano para o território. Sabe, eu gostaria que você olhasse para a sua casa, olhasse para o seu relacionamento com o seu esposo, seu relacionamento com a sua esposa, olhasse para os seus filhos, sabe? Como é que está a vida dele? O que você quer dele? O que você espera? Gostaria que você olhasse para isso, porque tem muito crente que está mal, está vivendo mal na família e continua dia após dia, guerra em cima de guerra, é demônio no território, teve legalidade, tem legalidade, mas não está dando atenção a isso. Eu sou crente, não sei o quê. Vou dizer uma coisa para você, você está mal, tem que resolver. Vai perder seus filhos, tem que resolver. Então, entra um profeta humano no território. Honre a Deus, honre os homens de Deus, tá? Deus sempre vai mandar um profeta. Eu quero que você leia Juízes capítulo 6 e capítulo 7, toda essa história de Gideão, tá? Para que fique bem claro isso. Primeiro vem um profeta no território para desmascarar o que está acontecendo, tá? Não vai vivendo a vida assim, com a religiosidade e só tomando prejuízo, não. Ok? Então fique atento. Depois do profeta deu aquela palavra dura, para entender, isso aí é porque vocês deram lugar ao diabo. Por isso que está assim, que está dando lugar ao diabo. Depois que deu essa palavra, veio o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, ali era uma presença do Senhor Jesus, ele entra no território e ele chega na casa de Gideão. Por quê?
porque o pai de Gideão era um sacerdote que estava servindo a deuses estranhos. Eles eram judeus. Só que com o tempo se afastaram, quando foi ver, já estava adorando o Deus estranho, querido. É assim que acontece. É assim, aos pouquinhos vai, quando vê, estava adorando Deus estranho. E havia uma legalidade, um altar, lá nessa casa de Gideão. Então Deus vai lá, convoca Gideão, chama Gideão e dá uma ordem a Gideão, cujo pai tinha aquele altar na casa: derruba esse altar aí de Baal, quebra isso tudo, ou seja, tira o demônio do território. Então vamos lá na sequência. Você reconhece que está um problema na sua vida, porque a coisa não anda. Clama a Deus, começa a clamar. Aí Deus manda um profeta humano, um ser humano, para dizer: você deu lugar ao diabo, ou eu estou dizendo agora, você pode estar dando lugar ao diabo dentro da sua casa. Vai de mal a pior. Corra para resolver enquanto é tempo. Assim foi o profeta lá, assim estou eu sendo agora aqui para você, tá? Muito bem, isso é porque está dando lugar ao diabo. Aí o povo recebeu essa palavra, ficou atento a isso. Uma vez que recebeu, o Senhor Jesus veio. Então aquele anjo do Senhor que vem ali, sabe? Aquele anjo que vem, esse anjo, essa ação de Deus vai mandar uma ação do céu, uma ação celestial para romper, para resolver o problema, porque você é filho, você é filha, você não tem que estar passando por essa situação, tá? Então Deus vem. Quando Deus vem, o que ele faz? Tira a legalidade física do território. Então, coisas físicas que são ponto de contato entre o mundo das trevas, mundo sobrenatural, e esse mundo natural, certo? Então, tinha aqueles postes sagrados, altares, tinha aquele boi que era um animal que estava consagrado já para sacrifício daqueles demônios. Então, foi tudo retirado do território, tá? Então, o Espírito Santo de Deus vai mostrar coisas que precisam sair da sua vida, do seu território, da sua casa. Isso precisa sair, mas não precisa entrar em paranoia, em nada disso, porque primeira coisa que tem que sair, as coisas que tem que sair, as primeiras coisas, elas são pecado. Aí vai saindo, sabe? Aí, ouvir profeta, ouvir homem de Deus, são coisas, né? Vê a pessoa que quer ir lá tirar um objeto, acho que é esse objeto aqui, calma, mas às vezes é você, às vezes não é nem nada de objeto, tá? Mas eu estou dizendo que tem coisas, às vezes no território, às vezes não são coisas físicas só, né? São atitudes, são formas de ser, coisas que você se envolve e participa. O Espírito Santo vai mostrar, bom? Uma vez tirado isso, aí vem a quinta parte. Deus vem e te chama para o combate e te fala ao seu espírito: você vai se levantar e você vai combater esse mal que atingiu a sua casa. Aí você vai olhar para você mesmo e, assim como Gideão, vai dizer: eu não tenho condição, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou fraco, eu sou fraca, eu não tenho jeito, eu não sei nem orar direito. Aí, quando você falar isso, você vai estar falando a partir da sua alma. A sua alma que é cheia de feridas, eu não posso, eu não consigo, sabe? Aquilo vem. Por isso que Gideão estava escondido. Mas Deus não está falando à sua alma, Deus está falando ao seu espírito. E quando ele fala ao seu espírito, ao meu espírito, ele fala a um ser que tem todas as condições de derrotar o diabo, porque nós, enquanto espíritos, estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Jesus disse: o espírito está pronto, está prontinho, não tem nada a fazer mais, está pronto, mas a carne é fraca.
Então, nessa carne está inserida a alma, a mente, pensamentos, sentimentos de derrota, de fraqueza. Aí o Senhor faz um trabalho ali de verdadeira cura interior, sabe? E Ele dá uma palavra. Sabe que a cura interior, ela vem através da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então, tome posse da palavra de Deus, que vai dizendo que você é mais que vencedor. Você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Você pode. Então, você está tomando posse disso para você combater. Amém? Aí se dá a libertação, tá? Então, o anjo do Senhor vem e elimina aquele demônio do território. E agora vem e tira da alma de Gideão todo aquele sentimento de inferioridade, toda aquela fraqueza da sua alma. Então houve uma libertação. Então, a primeira palavra que eu trouxe foi o que? A legalidade. Deu direito de diabo entrar. Essa segunda palavra é a libertação. O Senhor vem, o anjo do Senhor vem e começa uma libertação. E essa libertação vem a parte espiritual, tirar o direito legal ali do diabo no território, e vem a parte aí emocional, que é a cura da alma, aqueles pensamentos de derrota. O crente tem que ter pensamento de derrota, tá? Ele não tem que ter um pensamento de grandiosidade em meio à derrota. Eu estou fazendo coisas erradas, mas eu sou grande, eu sou crente, eu sou salvo e está tudo bem. Quando não está bem. Então, conserta, tira o pecado, conserta as coisas erradas, aí diz: eu estou bem, eu estou firme agora para combater. Eu já dei legalidade, mas agora eu não dou mais. Eu estou liberto para combater. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Gideão? A história de Gideão que você vai ler lá, vai reler essa história, Juízes 6 e 7. Você vai ver que no final ele derrota aqueles inimigos, eles batem em retirada. E Gideão ainda fica cheio ali do Espírito Santo. Queridos, que Deus te abençoe. Então hoje conhecemos aí mais um pouco do nosso inimigo, no sentido de como ele age. E ele age através de direito legal dado a ele. Só se der, se não der, não tem como ele agir. Por isso que Efésios 4:27, o Espírito Santo nos diz: não dê lugar ao diabo. Mas se porventura deu, tem aí a libertação. A libertação começa com você vendo a sua prisão. Se você não vir que está preso, não vai ter libertação, certo? Então você tem que olhar e ver: tem uma prisão na minha vida, na área da minha família, na área do meu relacionamento familiar, na área dos meus negócios, do meu trabalho, tem uma prisão aí. Então a primeira coisa é você ver. Quando você vê, você clama. Quando você clama, Deus manda um profeta, um ser humano, um líder espiritual. Normalmente, obviamente, o seu líder espiritual, o seu, não é o da lá do outro lugar, não, o seu, ok? Aí você recebe a palavra muitas vezes dura. Recebeu a palavra, pode aguardar que o anjo do Senhor vem. Quando não vem, o próprio Senhor. Aí ele vem. Quando ele chega no território, ele chega para levantar você, para tirar toda a legalidade do território, tira esses contatos todos de demônio daqui. Ele vai te dizer, não precisa ficar com paranoia, pensando em tudo, não. Deixa, o próprio Deus vai te orientar. Não foi assim que ele fez com o Gideão? Ele disse direitinho, ó: mata lá o boi, tira aquele poste ídolo, quebra aquele altar. Ele vai te dizer, pode ficar tranquilo com isso aí, tá? E depois que você tira isso tudo, que ataca a parte espiritual, ele vai então para a parte emocional, para a sua alma. Ele vai dizer para o seu espírito: olha, você vai fazer isso, isso, isso. Aí você vai olhar para a sua alma e você vai dizer: eu não tenho condição. Porque você está olhando para a sua alma, ele está olhando para o seu espírito. O seu espírito foi feito semelhante a ele, você foi feito semelhante a ele.
Ele está olhando para o seu espírito, que está prontinho. Na cruz, o seu espírito nasceu, você nasceu de novo, está prontinho, está como a pele de Naamã, como de criança. Agora a alma está cheia de ferida, cheia de medo, cheia de um monte de coisa, cheia de traumas, de culpas. E ele diz assim: você é um poderoso guerreiro. Eu estou olhando para o seu espírito e estou vendo. Aí você olha para a alma e diz: eu não tenho condição. Aí ele está dizendo: olha para o espírito, olha para o seu espírito. E quando Gideão olhou para o espírito dele, tomou posse de que ele era aquilo, a alma foi curada. A alma foi curada. Aí ele recebeu a unção do Espírito Santo, partiu para cima do inimigo. Com apenas 300 soldados, ele venceu um exército de cerca de 100 mil soldados. E assim será com você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, tanto quanto Gideão era. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, depois eu quero contar uma experiência para você. Quando eu cheguei aqui nesse território, eu acho que até vou terminar antes da oração contando essa experiência aqui, tá? Eu demorei aí um pouquinho para gravar, uns 5 minutos, porque eu recebi aqui um forte ataque. Um pássaro veio violentamente aqui sobre mim e eu fui me defendendo, e mesmo com a vassoura, com o objeto, consegui acertar ele uma vez, ele voltou e vindo em cima de mim. Não era um pássaro grande, era um pássaro preto, pequeno, né? Normalmente esses bichinhos se assustam rápido, mas ele veio assim, violentamente atacando. Ele corria, ele voava, né? Toda a extensão daqui e vinha como um míssil em cima de mim, e eu me defendendo. Fui para a porta, abri a porta de saída para tentar chamar ele para a saída, ele não saía. Então ali eu repreendi o espírito do poder do ar, o repreendi, o expulsei, falei: agora você está repreendido, expulso em nome do Senhor Jesus, porque eu vou começar a transmissão. Entrei, liguei o aparelho, estou terminando, e nunca mais ele veio aqui. E ele continua aqui dentro, mas não me atacou mais. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está assistindo. Se não é crente, eu agora oro por ela para que ela se converta, receba o Senhor Jesus agora, em nome de Jesus. E aqueles que são crentes, que a tua palavra seja aplicada e comece um tempo novo, um tempo de vitória na vida desse teu filho, dessa tua filha, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela vitória sobre Satanás e seus demônios, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Shalom. Até o próximo estudo.